Como eu disse, quem está comigo hoje é Ronald Macuco, direto lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui e, claro, nos ajudando a entender os cenários possíveis aí para a precificação da arroba. Ronald, o que que você está vendo aí desse mercado? O mercado está aparentemente firme, mas parece que aquela força de alta, aquele movimento que vinha sendo notado a cada dia, uma evolução nova nos preços, parece que deu uma parada, Ronald, ou é impressão minha? Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que tá, Alexander, e todos que nos assistem? Bom dia, muito bom falar com vocês. E sim, Alexander, aquele movimento que foi observado dentro do março, na primeira semana do abril, chegamos a ter preços no Mato Grosso 365, Goiás também 360, Minas 365, São Paulo comentou aí até 370, foi confirmado, não teve nos indicadores como média, mas sim, mercado firme. E após várias semanas, a gente pode falar de 12 semanas consecutivas. Se eu falo 12 semanas, eu estou falando de 3 meses de alta do boi. Historicamente, a gente comenta sobre dados até para a gente tomar como parecer aqui, para fazer uma análise, para antecipar um boi ou não. O mercado teve uma lateralização no físico. O físico parou de subir naquele movimento que estava. Ontem a gente observou ali o indicador da Tagro, todas as praças teve correções pontuais. Agora, o que a gente observou foi duas plantas aí específicas, de dois frigoríficos específicos, dando férias coletiva e em algumas regiões as escalas teve um leve aumento de dia, principalmente em Minas, a gente observou isso, depende da região do Mato Grosso, os grandes também conseguiu jogar ali 2, 3 dias para frente, mas os pequenos continuam agressivos. Tive boi magro, boi gordo ontem sendo negociado no Tocantins a 345, boi China, boi comum ali 340, vaca 325 e de forma geral tivemos negócios sendo fechado em Minas para mês já de maio, já a primeira semana de maio a 365. Então o mercado continua firme e o movimento que aconteceu em bolsa não está refletindo no mercado físico no atual momento. Ele está jogando muito mais peso para dentro de um julho, para dentro de um agosto e setembro, que já opera com boi abaixo de 340. Se eu estou falando de boi 365 e boi está 340, Alexandre, é R$ 25 de diferença. E aí a gente pode discutir um pouco mais. Esse boi vai se confirmar lá na frente? Minha resposta desde já é que não se confirma, tá bom? Boi vai voltar a subir em pleno agosto, em pleno julho, em pleno setembro, e aí a gente tem dados e orientações para cada um que está aqui nos assistindo olhar com atenção para esses meses aí. Pois é, Ronald, o que a gente tem ouvido bastante aqui é dessa queda exagerada que a B3 vem indicando, né? E que esses patamares de preços não estariam dentro de uma realidade, você acabou de confirmar isso. Agora, quais são os fatores que te fazem acreditar nessa mudança de patamar de preço na B3 e na percepção de melhora de preços aí para o segundo semestre, principalmente? Principalmente a bolsa. Eu acredito que 90% de quem está me assistindo, que vai nos assistir aqui depois, não opera bolsa, não utiliza bolsa para tomada de decisão no seu físico. Acaba que liga no balcão, faz um boi a termo e usa a bolsa muito mais para ver, eu posso pagar num bezerro, num boi magro, mas não opera a bolsa, exatamente colocando dinheiro, fazendo seguro, usando corretor, usando os bancos, ou fazendo um seguro ou uma proteção dentro do frigorífico, que alguns têm essas ferramentas à disposição. Então, eu estou falando, estou chegando a 90%, até muitas das vezes aí, sem um dado tão prático, mas falando mais do pecuarista que nos assiste. Talvez quando eu falo, eu sou pecuarista e investidor, eu sou especulador, aí esse número aumenta significativo. Mas o pecuarista, e aí a gente tem três tipos de pecuarista: o cara da cria, o cara da recria, o cara da engorda, que utiliza mais a bolsa. Quando eu falo da engorda, o pecuarista tradicional aí, de cara que tem 80 boi até o cara que tem 80 mil boi, você tem aí a discrepância e o acesso à bolsa ainda limitado.
Então, a Bolsa aconteceu o movimento. Movimento esse, que eu acho que não vem aqui o caso, mas de falas infelizes ou mal colocadas de grandes autoridades sobre o assunto pecuário. E aí, boi derrete em pleno semana passada, sem fundamento técnico, apenas por uma fala. Essa mesma pessoa já voltou no mercado e já se posicionou. Acredito que a China vai voltar, vai recalcular o acordo, vai abrir brechas para que nossa carne continue indo em destino, talvez sem cota. E na nossa visão, como todos os analistas posicionam, é uma carne para bater na primeira semana de agosto. Então, se é na primeira semana de agosto, se eu estou com oferta ainda restrita, eu devo continuar com esse boi firme e não vejo correções. Olhando hoje, eu fiz umas 4 contas, conta individual para engorda na fazenda, Alexandre, para engorda no boitel e automaticamente fazendo uma conta eu vendendo meu boi magro e não participando dessa engorda nos próximos 90, 120 dias. Eu tive cliente que recebeu oferta de 390 no Mato Grosso, numa garrotada de 14 arrobas, 390, R$ 13 o quilo. Opa, se ele não vender, ele vai engordar e ele tem silagem, ele pode engordar esse animal até mês de agosto. Só que quando a gente olha a bolsa de 340, a conta dele não fecha. Ele roda esse período todo e ele termina no negativo porque ele tem um boi magro hoje de 390. Fizemos uma conta para um cliente aqui mandando, vou citar o nome do Boitel, tá bom? O Boitel me passou a tabela dele aqui, o Grande Lago passou a tabela deles de arroba produzida, não, de diária. Diária deles para um boi acima de 14 arroba, próximo a R$ 20. Eles têm uma nutrição muito boa, uma dieta muito boa. O boi ali ganha em média ali, alguns lotes ali, acima de 1,8 kg. Nós fizemos uma projeção, esse boi não termina no positivo. Então, se o cenário futuro está pessimista na Bolsa e o fisco não há estímulo para engordar, o que deve acontecer? Um apagãozinho de boi novamente, como aconteceu no final de janeiro, fevereiro e março, lá dentro do final do julho para agosto, setembro, é possível ver isso. Porque quem está hoje com seu boi no pasto e tem um pasto à disposição, até ontem aqui o Carlito Guimarães comentou, rodei algumas regiões do Brasil e o que eu vejo é pasto à disposição. Não vejo gado em excesso, gente buscando aluguel. Então você pode ver, sim, um apagão de boi acontecendo dentro desse julho e esse agosto. E se essa demanda permanece firme para a China, eu quero ver. Se a China fala de renegociar, vamos renegociar essas cotas aí por vários motivos, febre aftosa acontecendo lá dentro, a Rússia também relatou casos, um problema que vem aí pesando na Europa também, que deve impactar ali, de forma geral, a produção de carne. Até a FAO soltou um dado, estima-se de uma produção menor de carne para o ano 26 dentro da China de 7 a acho que 9%. Opa! Então, meu amigo, você vai ver boi subindo em bolsa nesse contrato julho, agosto, setembro. Eu vou jogar aqui um número, mas aproximadamente 15 a 20 reais em questão de 10 dias, se esse movimento acontece, porque há um peso de mão grande nos contratos em bolsa que não é realidade para o fisco nesse momento. Ou seja, você está trazendo um cenário de menos oferta, né? O que na prática pode aumentar a disputa aí pelos bois e elevar o preço, e você está trazendo uma possibilidade, ou pelo menos a crença, de que essa história do fim das cotas da China ela não se consolida, né, Ronald? Ou seja, a gente vai ter um mercado com menor oferta e com demanda ainda acontecendo no começo do segundo semestre, é isso? E não só esses 2 pontos, tá? Que eu acho que são os 2 pontos principais, mas ele poderia acrescentar pontos mais relevantes de abertura de mercado que está para acontecer. E não é projeção, não é especulação. Uma coisa é eu trabalhar com os fatos, olhando para a exportação. Ela me surpreende dia após dia, trimestre após trimestre. Eu peguei os últimos trimestres dos últimos 10 anos para analisar, e aquilo é mostrar que a gente se tornou tão competitivo que a gente consegue atender mercado doméstico e fazer uma exportação tão agressiva. Mas se eu entro com novos players, que se fala muito e deve acontecer, tá bom, meu amigo?
Nós estamos entrando no primeiro semestre do ano, saindo do primeiro trimestre, né, e entrando no primeiro semestre do ano. Talvez nesse segundo trimestre do ano a gente vai ver, no primeiro semestre, a abertura de novos mercados, mercado esses agressivo, como é o caso do Japão, que já está fazendo auditoria. Um amigo que trabalha num frigorífico comentou, Ronald, isso vai ser positivo? Por quê? Ele falou assim, eu estou abatendo muita fêmea ainda. Nessa alta do bezerro, nessa alta do garrote, o pecuarista que aprendeu a engordar fêmea, apesar dela ter dois destinos, virar a vaca para produzir bezerro, o pecuarista, de forma geral, que está nos assistindo aqui, faz uma viabilidade financeira, o zootecnista, veterinário também ajudou a implementar uma forma de nutrição e de manejo que essas fêmeas, muitas das vezes, em alguns casos, entregam a rentabilidade melhor do que o macho, mas se eu continuo a bater nessas fêmeas, meu amigo, essa busca pelo garrote, essa busca pelo bezerro, ela é algo meio direcional. O boi vai para um lado e bezerro cada dia indo para o outro. Observa que nas últimas semanas você não viu correção no físico para reposição. Relação de troca continua muito desafiadora. E aí a incerteza começa a gerar. Depois muitos vêm aqui pro comentário, inclusive você que está assistindo aqui, depois comenta, compartilha, curte, tá bom? Mas muitos aqui vão dizer, Alexander, Ronald, eu vou vender meu boi agora e não vou comprar, ué, porque se há essa incerteza, de forma geral, só 2 animais, ou 3, ou 4, que come capim, tá bom? Eu tô com pasta à disposição, eu não vou voltar para compra, como o Carlito falou ontem aqui, e eu coloco também nas minhas palavras de uma forma diferente, capim quem come é vaca, boi, cavalo, porco, essas coisas aradas, tá bom? Porco que vive solta. Se eu tenho um capim, eu tô vendendo boi gordo, ou tô vendendo boi magro, eu vou fazer o quê, Alexander? Tá chovendo mais, tô com forragem à disposição, eu não arrumo aluguel, eu não consigo arrendar por 6 meses, um ano. Vou voltar para compra, Alexander. Então, meu amigo, volta a dizer, tem uma oferta mais restrita desse garrote, desse boi magro, de forma geral, que deve impactar dentro do julho e agosto. Não é à toa que nós olha para a bolsa agora, contratos mais longos subindo. Voltou a subir, porque não faz muito sentido a gente falar de um boi para agosto abaixo de 340 São Paulo, com todos os fundamentos que a gente tem no atual momento. Eu quero ver a conta do cara que está em São Paulo fechar no confinamento. Se não fecha, logo não vai vir dinheiro de fora para entrar no Boitel. Então é um fator positivo pensando. E os pequenos continuam muito firme na compra. Isso não quer dizer que não haverá correção, como a gente está vendo, tá bom? Que as escalas não possam aumentar, mas não há uma demanda tão grande. E aí a gente vai dizer, o segurista tá dando férias coletivas porque a margem líquida dele não tá boa. Aí, e se fechar a planta, vai ficar boa? Aí? Parar de operar, vai melhorar a margem líquida deles? Então são pontos a ser observados. Tem outras pessoas com muito mais autoridade para falar de frigorífico, não é meu ponto, não é meu caminho aqui de análise, mas talvez esse movimento ficar fora das compras, ou esse movimento de férias coletivas é muito mais uma forma de voltar para o mercado mais agressivo. Boa. Ô Ronald, o problema que está trazendo essa incerteza toda para o mercado é essa questão das cotas chinesas. Mas olha essa pergunta aqui do Ricardo Oliveira Leal. Bom dia, turma, parabéns pelo programa, acompanho diariamente, obrigado pela audiência, Ricardo. Ronald, confino ou não um lote de bois para bater em agosto? Por que que o mercado futuro está muito aberto? Ele reclama aqui. Alexander, fiz 2 contas, 3 contas diferentes. Se você não tem se você é dono do boi e você não tem uma oferta acima de 380, confina. Se você vai comprar no mercado, faça uma conta muito simples. Como é que está a sua arroba produzida? Eu estou com um cliente que está com a arroba produzida de R$ 230 na fazenda. Nós estamos engordando, tá bom? Vou comprar boi para mandar para um boitel, a conta não está tão boa. Talvez você precisa botar uma put lá ou se garantir um preço mínimo e ficar exposto numa alta. Quem travou boi para agosto, para julho, fez aí na última semana e viu essa queda, travou no termo, utiliza a bolsa agora para fazer um seguro de alta. Para estar posicionado para uma busca aí de um boi de 350, 360 para um agosto, para setembro.
Opa, você está dizendo, Ronald, depois de eu ter travado, a rentabilidade não estava boa, deu 6%, deu 8%, deu R$ 480 sobre um boi de 4.600. Você está dizendo de eu ficar exposto no alta? Sim. Se eu travei, fica exposto. Eu vi muita gente falando assim, ah, Ronald, quem está comprado na bolsa é a pessoa física. Claro que está comprado, ué. Os fundamentos justificam a alta de boi. Nosso boi bateu US$ 70, por quê? A gente ficou mais competitivo? Não, moçada. É porque dólar caiu e, mesmo tempo, estamos exportando recorde. Então, a gente está exportando mais, Alexandre, mais de quando a gente estava com dólar de 5,50, exportando uma arroba de 64, US$ 65. A gente chegou a bater agora a arroba de US$ 70 em alguns estados, porém, continuamos exportando e mais do que estava exportando lá atrás. Quer dizer que não é só a nossa carne que teve uma melhora. Os outros demais players também teve uma melhora. Eu me atrevo a posicionar hoje, Alexandre, que esse sentimento do agosto, do setembro, do agosto e julho principalmente, podemos ter surpresa positiva. Se fosse para linkar aqui na minha mão direita os pontos positivos, faltaria dedo, tá bom? Começando Mas lá de fora, sem olhar muito para dentro. Se for também para elencar pontos negativos, aí eu preciso criar alguns dados que muitas das vezes não tá no radar, que não conseguimos metrificar ele, tá bom? então, sendo prático, Ronald, pode ser uma boa estratégia confinar esses animais aí para bater em agosto? Respondendo ao Ricardo objetivamente aqui? Sim, pode ser e faz sentido, tá, Ricardo? Eu tive cliente hoje que eu orientei fazer. Ele tá com medo, Ricardo? Claro que tá com medo, Ricardo. Primeira coisa que ele falou, Ronald, se esse boi voltar para os 350, como olhando para o mercado, vamos fazer um seguro para garantir um boi na Rondônia, por exemplo, a 320. Esse mesmo cliente, Ricardo, tá vendendo boi na Rondônia hoje. Nota aí, tá bom? R$ 340. Para não dizer aqui, 343, tá bom? Ele tá vendendo boi hoje, 343 na Rondônia. E ele falou, Ronald, e agora? Tô comprando boi magro e tal. Só que vai ficar numa adaptação ali, vai pro custo só daqui 18, 20 dias. Ele falou, Ronald, dá medo? Claro que dá medo. Se ele não confinar, Alexandre, seu Bastiãozão também não vai, seu Agenor não vai, Ronald Macuco não vai. E o que vai acontecer com o boi? Ele tá, ele É isso tá, aí. res- ele tá participando aqui, Ronald, tá dizendo que os bois são deles. Os bois são dele. Ele deve fazer o ciclo aí, né? Não Ele deve fazer precisa. uma tip, é uma tip? Pergunta para ele, é uma tip ou... Responde aqui para nós. Nós estamos ao vivo aqui, vamos fazer essa... Responde aqui para nós, vai ser uma tip ou vai ser um confinamento? Se for uma tip, só me fala a diária aqui e o peso do seu boi. Manda rapidamente aqui, vamos responder ao vivo. Nós Ah, estamos o com pouco peso, tempo, mas o peso ele já mandou aqui. Estão com 14 arrobas embalado na recria. 14 arroba embalado na recria. Como é que tá a diária dele? Fala para mim a diária dele aí hoje. A diária da fazenda. Vai ser o quê? 13,80? Vamos lá, manda aqui. Tô com Manda, manda pra gente aqui, Ricardo. eu tô com aquele gráfico aqui, aquela tabelinha aberta. Se você quiser me autorizar a compartilhar, não sei se a gente consegue fazer ao vivo. Eu sei que a gente sempre coloca ela antes. Tô com ela aqui É, do lado aqui, Alexandre. tá. Eu não sei se a gente consegue, nesse momento, dar. Aí, tip 235 arrobas produzida. Tá respondendo aqui para você, Ronald. 1 quilo vai ganhar aí, se é uma tip, vai ganhar 1,5 kg dia, 1,4 kg. Vamos botar 1,4 kg? Fala para mim. Ontem eu tava, inclusive postei um vídeo, um cliente que tá com a tip na região de Pameri, o animal dele tá ganhando 1,490 kg. Então eu vou botar 1,4 kg dessa tip dele. Esse animal deve estar comendo aí 10 quilos. 10 quilos por dia, mais ou menos, 10 a 8 quilos por dia. Se eu pego 1 quilo aí de um produto hoje, R$ 1,30, R$ 1,20, vou já tá aqui R$ 1,40. Se ele tá comendo, Alexander, 10 quilos, ele tá custando para ele aí aproximadamente R$ 13. Com mais operacional, R$ 14. Não sei se ele respondeu. Esse animal vai ficar 100 dias de coxo. Se ele tá com 14 arroba hoje, ele falou 14 arroba, não foi, Alexander? 14 arroba embalado na recria e 1,6 ao dia. Aí, vamos botar que ele tem 1,6 ao dia. Ô, Alexandre, a coisa tá ficando bonita. Eu tô vendo aqui, mas não tô conseguindo compartilhar com um amigo, Alexander. Não tô conseguindo.
Seria muito bom a gente conseguir. É possível ou não, Alexandre? Você que me autoriza. Quem está A assistindo gente, aqui, comenta e compartilha. o problema é que a gente, se colocar isso agora no ar, Ronald, a gente vai desconfigurar toda a imagem que a gente tem aqui, entendeu? Vamos Perfeito. tentar. Se a gente conseguir, eu te aviso, ok? Combinado. Combinado. Eu vou tentar mandar para você e aí vocês veem aí. Mas assim, Alexandre, a conta tá aqui, tá, Alexandre? E a conta tá boa. Se ele quiser falar quanto ele achou na boiada magra dele, é possível também, tá, Alexandre? Ó, calma aí, tá aí na mão aí, Alexandre. Vê aí se é possível. Se for possível, todo mundo recebe. Se não for possível, tá certo também, Alexandre. Só faz É, ao vivo. Chegou aí pra vocês? tá, o Wellington, nosso editor, tá dando o jeito dele aqui, Ronald. Vamos conseguir sim. Olha aí, Alexandre. Pergunta pra ele quanto ele achou aí no boi magro dele, Alexandre, de 14 arroba, Alexandre. Está ouvindo aí, né, Ricardo? Manda pra gente aqui. Manda pra nós, Ricardo. É ao vivo, Ricardo. Aqui nós não brinca, não. Alexandre me autoriza, eu faço algum negócio, entendeu? Alexandre, essa foi a conta que eu fiz. Alexandre. Eu tive cliente hoje no Mato Grosso, por exemplo, que a decisão, Ronald, se eu vender, eu posso comprar fêmea e colocar na palhada de milho. Ele também tem grão. Aí é outra história. Mas no caso do amigo aqui, tá com a comida já dentro do barracão, não vai pro mercado, Alexander? Bah, bom demais, velho. E eu faria, tá bom? Colocar o animal dele aqui, Alexandre, dando 55% de rendimento. Quando tiver ao vivo aí passando, você me avisa. Animal de 14 arroba, vezes 360. Nós estamos falando de um animal de R$ 5.040. Tá aí, Alexandre? Ele disse, ele respondeu o seguinte: ele não ofereceu, mas gira em torno de 390 a arroba. 390 arroba. Será que com a queda desse boi ele vai achar isso? Mas vamos botar os 390, Alexandre. 390 nós estamos dizendo. Se ele achar 390, 4.600, nós vamos botar aqui para ele, Alexandre. Tá aqui a conta. Tá no ar, tá, A Ronald? conta tá beleza. Opa, calma aí. Se ele achar mesmo, se ele falou 14.390. E essa é a conta, Alexandre. Com custo diária de 14, 1,6 kg, 55% de rendimento. Se a boiada dele já vem embalada, ela vai dar 56. É um boi que vai entregar aí, Alexandre, em 100 dias, com 56%, 1,6 kg, vai entregar para ele R$ 480 com um boi de hoje, tá, Alexandre? R$ 339, que é o boi do agosto agora. Se a gente Ele tá está fazendo essa conta considerando agora. que esse preço não se confirma, que a tendência é melhorar, essa margem dele, então, tem uma recuperação aí, certo? Exato, então vamos botar que seu boi vai para 350, que é o preço do hoje do físico em Goiás e em Minas, São Paulo, Mato Grosso, MS e algumas outras regiões. Então vamos botar o boi 350, é R$ 700 no bolso. Então eu entro sabendo, ele pode fazer uma proteção de usar as ferramentas que tem na bolsa e garantindo no pior cenário, opa, desculpa, Ctrl Z aqui, no pior cenário ele pode estar garantindo, Alexa, 300 e 400, em torno de R$ 400 reais. E se ficar tudo bom, Alex, ele vai botar aqui, Alexander, um valor bem acima disso. Então, acho que fica aqui essa dica, fica aqui essa orientação, e aí a gente discute se a realidade dele, ele tem mesmo um boi de 390, tá bom? Acho que é esse o chamado aqui. Tem o boi de 390? Poxa, tem o boi de 390, é R$ 5.460 que ele tem nesse boi de 14 arroba. A diária dele ele trouxe aqui para nós, próximo a R$ 14. O preço do boi está 399. Ah, se tá isso, então vamos colocar aqui que ele vai vender aí a 350, aí ele já melhora a conta dele, tá bom, meu amigo? Ah, deu 56% de rendimento. Maravilha. Vai para R$ 718. Então, na minha visão, se ele tem a comida, ele engorda e vamos para o mercado, tá bom? O Boa. mercado já está precificando a saída da China. Por isso que o boi está 339. Qualquer movimento, como ontem foi citado aí por um representante da indústria, a China pode renegociar os contratos, pode fazer um movimento. Segura, tá? Que É. foguete não tem ré, mas tem ré sim, sabe? Tem ré que a gente tá vendo aí. O foguete que tava subindo tá dando uma rézinha e tá normal, tá, Alexandre? Eu tô feliz, Alexandre. Eu tô comprando bezerro, Alexandre, na Transamazônica, bezerro de R$ 14, que a minha projeção era comprar esse de 13, Alexandre. Tô Muito bom. Transamazônica mais 40 quilômetros. E a conta, Alexandre? Ah, tá ruim, moço. Eu tô fazendo a minha recria, Alexandre.
acreditando num boi magro lá na frente, de 420, 390, que é o preço de hoje. Agora, Muito se bom. esse boi for para 380, esse boi magro vai para 450 e aí nós vai ficar muito feliz, né? Muito feliz. Ronald, o nosso tempo está estouradíssimo aqui, enfim, mas foi muito legal esse formato, enfim, que você mostrou aí, fazendo a conta ao vivo e prestando uma consultoria ao vivo aqui para o nosso internauta. O Ricardo Oliveira está agradecendo aqui a consultoria, inclusive. Obrigado também pela participação. Agora, vou pedir para você ser breve só numa resposta aqui para o Rony Dantas, Ronald. Tenho boi de 13 arrobas, vou segurar a recria para levar eles para setembro, para dezembro, desculpa, dezembro, entregar lá em dezembro gordo. É uma boa estratégia aí para o Rony? Excelente, que aí no caso ele não vai, o boi dele já estaria pronto para ir para um confinamento, para um boitel. O que que ele vai fazer nesse caso, Alexandre? Vai deixar ele mais tempo no pasto, vindo no pasto, ganhando peso. Então ele vai levar esse animal até talvez aí até meados de julho, agosto no pasto. Então chega lá na próxima 16 e talvez faça uma tip na reta final aí, outubro, novembro, uma tip um animal de 16, você leva ele a 20. Então faz muito sentido que aí eu pegaria um boi, referência no melhor momento do ano, onde tudo indica que a gente não teria um boi talvez de 380. É a pedida aí, né? Eu acho que é a pedida. Final do ano a gente não espera boi menor do que está acontecendo no maio, que está acontecendo no agosto. Então seria talvez aquele boi do melhor preço do ano. O melhor preço do ano do boi até o momento é o mês de abril, que a gente está entrando aí na terceira semana. Então, talvez no ano, esse preço do abril possa repetir lá dentro do novembro, dezembro, na estratégia dele aqui seria muito bom. Claro que ele vai demorar para ver o dinheiro dele um pouco mais, mas como ele tem pasto, tudo indica que isso aqui é um pasto. Ele vai conseguir fazer muito bem essa estratégia, tá bom, meu amigo? Muito bom. Ronald, meu caro, obrigado, viu, pela participação, obrigado pela disponibilidade de fazer as contas ao vivo aqui pra gente. Não, não é fácil essa estratégia, não, mas enfim, valeu a pena porque a gente consegue entender o que o pecuarista está pensando e ajudar ele de alguma forma a tomar decisão. Obrigado, viu, Ronald? Agradeço você. Estaremos aí em Minas Gerais, Lagoa da Prata. Estaremos dia 27 em Uberlândia Leilões. Estaremos também dia 14 na Agrotinhas. E estaremos também em Juara e rodando o Brasil aí, Coromandel e outras regiões. Meu muito obrigado, Alexandre. Tenha um excelente dia, uma excelente semana para todos nós. Valeu, abraço, Ronald, até a próxima.